esta videoaula da modificação global da lista de preços. Ela pode ser acessada na opção do sistema de listas de preço de venda. Na videoaula específica, foi ensinado como se alteram os preços individualmente. A modificação global tem por objetivo fazer modificação em sequência em uma, todas ou algumas listas de todos os produtos ou de uma linha de produtos, evitando um trabalho maior de fazer isso nos itens um a um. Como é que isso é feito? Isso você pode fazer em base às listas existentes, então é muito usado para manter as listas existentes, no caso em que você queira mudar qualquer condição na sua lista de preços, ou no caso de uma mudança linear nos custos, quando o fornecedor anuncia essa mudança. Também é muito útil quando você acaba de criar uma nova lista e copia de uma lista já existente. A modificação global é ideal para que se façam aqueles ajustes que são específicos dessa lista, aquelas condições específicas dela. Relembrando, o preço de compra, geralmente em todas as listas, o normal é que seja o mesmo, porque o custo sempre é igual do produto. O que vai mudar para cada lista são as condições de margem, de custos e de desconto, enfim, os demais campos. Mas o preço de compra, o ideal, o comum é que seja sempre o mesmo. Ok, o que eu posso fazer aqui? Aqui eu vou indicar nessa parte que campos, que informações da minha lista eu vou modificar. E aqui à esquerda, de quais listas e quais itens eu vou alterar. Então, se eu escolho uma só lista, a modificação é só nela. Se eu deixar em branco, são todas. E se eu quiser apenas algumas listas e não quiser ter o trabalho de fazer uma a uma, ou seja, primeiro a lista 1, depois a lista 2 e assim em diante, vocês podem utilizar esse recurso das listas globais, que permite criar uma codificação global na qual estão amarradas várias listas de preços. Dessa forma, quando você escolhe aqui listas globais e escolhe qual é a lista global, aquelas listas todas sofrerão a mesma alteração proposta nesse conjunto de filtros. Que outros filtros tem à disposição? Alguns que são do próprio cadastro de produtos, então eu posso escolher um produto específico. Quando é que eu vou usar isso? Principalmente quando eu tenho muitas listas e eu quiser apenas esse item, fazer uma alteração nele em todas as listas. Também eu posso escolher aqui por grupos de produtos, eu vou selecionando, ou eu posso negar, né? Então eu digo aqui, nega significa todos menos esses aqui. A mesma coisa para os demais. Eu posso usar para ativar, para buscar os produtos ativos, inativos e logo ativar ou inativar, pesquisar produtos com preço zerado. Também nessa opção estoques, estoques zerados, não zerados, produtos que não vendem, por exemplo, produto que não vende há mais de 90 dias. Então, nesse caso, eu poderia fazer uma promoção, incluindo um desconto, em itens que estão sem giro nessa filial indicada. Ok? E aqui à direita, eu digo quais são os campos que eu vou ajustar na modificação global. Se eu escolho aqui percentual sobre o preço de venda, significa, nesse exemplo, vou aumentar meu preço de venda em 5%. Mas poderia ser também que meu fornecedor me avisou que todos os seus produtos ou uma linha de produtos vão sofrer um reajuste de 5%. Então, eu escolho aqui a linha de itens, eu seleciono fabricante e chego nesse meu aumento. Só que esses dois aumentos que eu faço, o sistema pode tratar ele de duas formas diferentes. Exemplo, se eu digo que meu preço de compra aumentou 5%, eu posso fazer com que, se eu selecionar preço de venda, o sistema me ajusta o meu preço de venda e mantenha a margem de lucro. Se eu escolho margem, ele ajusta a minha margem para cima ou para baixo, dependendo daquele reajuste, e mantém meu preço de venda. Então, nesse exemplo, em que eu ajustei meu preço de compra em 5%, se eu escolhi preço de venda, ele
altera o meu preço de venda. Ele vai aplicar aqui 5% sobre o preço de compra, calcula esse custo, a margem, chega no novo preço de venda e salva o anterior. Mas, se eu escolhi para ajustar a margem, o sistema, o que ele faz? Ele recalcula, aumenta o preço de compra, mantém o preço de venda e absorve na margem, ou seja, nesse caso, diminui a minha margem. O que mais que eu posso fazer aqui? Ajustar os demais campos, como margem, acréscimo, enfim, ativar produtos e inativar. No caso da margem, significa, por exemplo, aqui que eu quero deixar minha margem nesse exemplo, 80% nos itens selecionados. Mas digamos que eu quero apenas aumentar 5 pontos percentuais, independentemente qual é a margem que cada um desses itens tem. Então eu vou escolher essa opção, agregar valores. Nesse caso, isso que eu coloco aqui é o quanto a mais ele vai adicionar naquele valor de margem que já existe. Note que quando eu marco agregar valores, o sistema só me habilita algumas opções. Então, esse recurso de somar X pontos percentuais só funciona nesses campos aqui. Se eu quiser diminuir, basta usar o sinal negativo. A mesma coisa aqui, digamos que eu quero aumentar meu preço de venda, diminuir meu preço de venda em 2%. Faço isso aqui. Muito bem, importante conhecer essas opções aqui. São bem interessantes. Essa primeira opção, se você clica aqui em iniciar, o sistema apenas mostra o que vai ser feito, ou seja, faz um adiantamento, mostra como é que fica a lista ou as listas depois da modificação proposta. A modificação é para você executar de fato a modificação. Muito importante. Aqui, nessa modificação global, não existe um recurso de desfazer. Você fez a modificação, não consegue voltar atrás. Por isso aqui é muito bacana usar essa opção de visualização, ou então, você se proteger mais ainda, cria uma cópia da lista de reserva, executa as alterações e depois, se deu tudo certo, você apaga a cópia, porque essa cópia lhe permite, então, ter uma espécie de backup, uma cópia da sua lista, que permite voltar à situação anterior, independentemente do que você tenha feito na modificação global. A opção de eliminar serve para excluir os itens daquela lista. A de incluir é para incluir itens que não estão na lista. Nesse caso, ele vai incluir com um valor zerado. Que outras opções temos aqui nessa aba Alterações 2? Você pode aqui atualizar o preço de compra da lista em base ou à última compra ou ao custo médio. Para isso, você precisa indicar a filial da qual você quer pesquisar e escolher uma dessas opções aqui. Escolhendo a opção custo da última compra, o sistema faz o quê? Ele atualiza esse campo preço de compra com o valor da última compra desse produto, ou seja, da nota fiscal, a última nota fiscal de compra do produto. Se você usar a opção do custo médio, ele busca o custo médio atual do produto e coloca como sendo o preço de compra. Importante ressaltar que existe uma opção específica, e existe até uma videoaula específica para isso, de atualização desses preços de compra quando da inclusão de uma nota fiscal de fornecedor. Então, essa opção aqui é quando você não fez naquele momento e quer fazer depois de forma global. Um outro recurso que tem uma videoaula específica é da cotação da moeda. Bem resumidamente, permite que você tenha uma lista de preços, a qual você vai manter ela numa moeda estrangeira, por exemplo, em dólar. E aqui você vem nessa opção, escolhe essa lista, define uma cotação e o sistema vai calcular esse percentual numa outra lista.
Então, no caso, você tem que ter duas listas. A lista que está em dólar, por exemplo, e uma outra lista que é que vai receber a multiplicação da cotação pelo valor que está naquela lista de origem. Uma outra opção, que tem uma videoaula específica, é essa aqui. Eu vou explicar bem resumidamente. O objetivo desse recurso é que, se sua empresa controla no sistema lotes e validade de produto, possam ser informados descontos específicos de acordo com cada validade e com cada lote. Dessa forma, um dos objetivos principais é desovar aqueles lotes mais antigos que estão perto do vencimento, colocando um desconto específico. Muito bem, então já finalizando essa videoaula, apenas ressaltar mais uma vez algo que é muito importante e pode dar uma boa dor de cabeça se você esquece. Toda a modificação global que é feita não tem como ser desfeita. Então, o que a gente recomenda é que antes disso você crie uma cópia dessa lista e depois, se aquela alteração foi feita com sucesso, você elimina a cópia e, caso você precise, retorna aquela cópia e nela estão aqueles valores antes da sua modificação global. Muito bem, finalizamos assim a videoaula de modificação global da lista de preços de venda.